Boa noite a todos. É até bom começar uma palestra assim com uma plateia calorosa, uma plateia animada, né? Como ele bem falou, numa segunda-feira chuvosa, estão vocês aqui prontos para aprender. E aí eu acho que eu vim num momento muito propício do ano, porque não faz muito tempo a gente estava estourando a champanhe, certo? Comendo lentilha, romã, né? Nada de frango, porque cisca para trás. E aí eu tenho certeza que vocês fizeram uma série de resoluções de ano novo, tá certo? Levanta a mão assim bem no alto quem desejou que 2018 fosse igualzinho 2017. Pode levantar, gente, está autorizado? 3 pessoas, para 3 pessoas 2017 foi um ano muito bom. E para os demais, não, né? E a gente sempre quer um ano melhor, mesmo que tenha sido bom 2017, a gente sempre vai querer um ano novo melhor. Agora, será que se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz o ano passado, eu vou ter resultados melhores esse ano? Com certeza não. E aí eu vim aqui trazer para vocês agora no início do ano algumas questões que vocês enfrentam todos os dias. Eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer em cada uma dessas situações, para depois mostrar algumas formas que a gente tem para vencer esses problemas, essas questões que são tão comuns no dia a dia do corretor. Se eu contar alguma mentira aqui, vocês me avisam, certo? Né? Mas eu já passei com o Souza, ele viu que não tem mentira nenhuma aqui. E aí, a gente vai falar também sobre a parceria do Sebrae e do Cresce, porque para 2018, a gente quer o desenvolvimento de vocês. O Cresce deseja isso, o Sebrae deseja isso, e a gente está trazendo aqui nessa parceria alguns benefícios para corretor do Cresce entrar em contato e fazer alguns cursos do Sebrae, tá certo? Qualquer dúvida, gente, podem levantar a mão, eu passo a palavra. A palestra ela é interativa, né? Nós podemos conversar durante essa palestra sem problema nenhum. Bastante informal, bastante tranquila. O objetivo aqui hoje é provocar e plantar uma semente. Tá certo? Podemos começar? Estão prontos? Sim. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam como corretores de imóveis? Eu listei aqui 5 grandes desafios. O primeiro deles é a captação de um imóvel bom para vender. É fácil encontrar um imóvel bom para vender? Talvez não. O segundo grande desafio é como divulgar efetivamente esses imóveis. Né? Divulgar para o cliente certo, e aí dá tudo certo, vir só cliente interessado, com poder aquisitivo, certo? Você percebe que vai ficando cada vez mais difícil, né? O terceiro desafio aqui é o atendimento ao cliente, porque o cliente ele é tão bonzinho, não é verdade? Ele vai na hora que você marca, ele espera por você, ele é todo receptivo a novas sugestões, certo? Só que não. O quarto desafio é fazer as vendas de fato. Né? Seria muito melhor se o setor imobiliário fosse assim, eu quero comprar um imóvel. Aí você olha gostei, estou comprando. Só que nem sempre a realidade é essa. E o último desafio é o planejamento, quer dizer, será que a gente simplesmente capta o imóvel e sai vendendo sem fazer um planejamento prévio? Acontece esse tipo de coisa? Deixa eu reformular a pergunta. A gente tenta vender sem planejamento prévio. Acontece esse tipo de coisa? Bastante. Então, eu vou falar um por um desses pontos em detalhes para vocês verem se isso acontece na vida de vocês ou não. Tá? Então, o primeiro desafio, captação de imóveis. Olha como seria linda a vida se fosse desse jeito. Cada pontinho vermelho no mapa é um imóvel da sua carteira de imóveis. E aí, quando você começa a trabalhar o imóvel, acontece uma coisa maravilhosa. O cliente vai no alvo certinho. Tem um imóvel na Zona Leste, vendeu. Tem um imóvel na Zona Norte, vendeu. Tem um imóvel na Zona Sul, vendeu. Tem um imóvel na Zona Oeste, vendeu. É assim que acontece na vida real? Não. E aí é campeão de vendas, não é assim que acontece? Eu vou tentar adivinhar o que acontece. É algo mais ou menos assim? Esses são seus imóveis e os clientes querem todos os outros? É uma questão de foco. Por quê? Eu coloquei simplesmente a localização geográfica, porque não daria para colocar todas as variáveis num único mapa. Mas é a questão da região,
É a questão da faixa de preço, quantas vagas na garagem, se tem que ser perto de escola, se tem que ser perto do metrô, se tem que ter perto de um parque, se aceita financiamento, se aceita imóvel na troca. São tantas variáveis que é muito difícil, sem planejamento e sem foco, eu conseguir ter exatamente o imóvel que o cliente quer ao acaso. Se eu quero ter uma captação parecida com o primeiro slide, antes de mais nada, eu preciso saber quem é o cliente para quem eu quero vender. Ah, então eu posso escolher cliente, Cássia? Como assim? É verdade? É verdade. Porque se eu escolho o perfil de clientes para quem eu quero vender, eu vendo melhor. Pensa no varejo, para a gente pegar como exemplo. O que é mais fácil você encontrar o produto que você quer? Você quer comprar um sapato. Você vai numa sapataria, você encontra o sapato que você precisa? Né? Uma loja especializada em calçados. Agora, se você vai naquelas lojas que tem de tudo, de chuveiro elétrico a calçado, qual é a chance de você encontrar o calçado que você precisa? 0%. Com o imóvel é a mesma coisa. Vocês podem querer selecionar um perfil de clientes com foco. Então, assim, eu posso me especializar em pegar imóveis para trabalhar, imóveis para pessoas que vão comprar ou alugar por curta temporada. Eu posso querer pegar imóveis para quem não tem filhos humanos, tem filhos de 4 patas. E aí eu vou buscar uma série de imóveis com as mesmas características para aquelas pessoas que têm filhos de 4 patas, que... Mais barato filho de 4 patas do que o outro dá trabalho. Pois é, o investimento no filho de 4 patas é menor, se bem que está crescendo cada vez mais. Tem plano de saúde, tem terapia, tem ofurô, né, para cachorro, gato. Já virou da família, né? Por isso que eu falei, filho de 4 patas. Pior é quando vira neto, porque o filho a gente ainda põe limite, não é verdade? O neto faz o que quer. Você quer deitar na tua própria cama, o cachorro está lá, você tem dó de tirar. Né? Se fosse um filho, você escorraçava. Sai daí, está na hora de dormir, vai escovar seus dentes. Hã? Então, tem que aproveitar a cada instante, né? E aí, quando você pega, por exemplo, pessoas que têm filhos ou netos de 4 patas, eles têm interesses específicos nos imóveis que eles querem. Primeiro, tem que ter cachorródromo. Segundo, tem que ser perto de pet shop. Terceiro, num bairro gostoso de caminhar para passear com o cachorro. E aí você começa a pegar esse perfil e selecionar imóveis que tenham essa característica. Quando você for divulgar para o seu cliente, você vai divulgar o imóvel já do jeito que ele quer e você vai ter diversas opções para mostrar para ele do jeito que ele precisa. Um pouquinho mais para a Zona Norte, outro um pouquinho mais perto do centro, mas de alguma forma você vai fechar negócio, porque você tem um monte de imóveis do tipo que ele quer. É muito mais difícil quando a gente tenta mostrar o imóvel variado. E eu fui muito cliente de corretor de imóveis na minha vida. Tá? Num período de 10 anos, eu tive a capacidade de me mudar 7 vezes. Dentro de São Paulo, na Zona Sul. E aí eu vivi muitas situações que eu pensava, poxa, eu devia dar uma capacitação para os corretores para que não acontecesse isso. Então, eu ia lá pedir um imóvel com determinadas características, uma determinada faixa de preço, uma determinada localização, por exemplo, eu quero perto de metrô e ônibus, e um determinado número de dormitórios. O primeiro, ele tinha o número de dormitórios e a localização, mas não estava no preço. O segundo estava no preço, tinha a localização, mas não tinha o número de dormitórios. O terceiro tinha o preço, o número de imóveis, mas a localização totalmente diferente. E aí não tinha venda. E eu percebia, eu acho que não é o caso de ninguém nessa sala, porque aqui a gente tem gente top. Só gente top. Mas aquele corretor que não estava aqui nessa sala e não é um corretor dedicado, deixou transparecer que ele estava me apresentando imóveis encalhados antes de apresentar o imóvel que eu deveria comprar de fato. Uhum. Deixou transparecer. Porque depois que eu falei não, você não deixa transparecer. Não, ninguém pode deixar transparecer, né? Na verdade, se você pega um cliente, pensa com a cabeça de um cliente, né? Eu estou a fim de ver um imóvel com estas características. Quando a pessoa me leva para os imóveis diferentes das características que eu quero, eu canso. Falo, não, gente, esse corretor não entendeu o que eu estou precisando. Eu não vou esperar ver 5 imóveis encalhados para depois chegar no imóvel bom. Já tem que mostrar o imóvel bom logo de cara.
Só que para você fazer o planejamento assim, você pode ter 5 imóveis bons para aquilo que o cliente quer. E esse é que é o objetivo. Mapear o perfil do cliente. Então, eu vou dar alguns exemplos de perfil de cliente. Eu já falei o que tem neto de 4 patas, casais sem filhos, estudantes que estão morando de aluguel perto da faculdade, investidores que querem comprar apartamentos para alugar para esses estudantes, famílias grandes, pessoas que fazem questão de morar numa casinha de vila, né? Tem tantas vilinhas boas escondidas na cidade de São Paulo. Aliás, eu estou falando muito da cidade de São Paulo. Quem aqui é da cidade de São Paulo? Levanta a mão, só para eu saber. A maioria. Bom, então posso continuar falando da cidade de São Paulo. Vocês sabem o que eu estou falando. E bem, né? E bem, falando bem, eu amo essa cidade. Eu tenho uma relação difícil com ela, mas vai falar mal da minha cidade fora daqui que eu não deixo, não. Então, assim, tem gente que se interessa só por casa de vilinha, tem gente que interessa só por flat, tem gente que se interessa por praticar esportes perto do parque. Escolha um tipo de cliente, e não é um tipo de imóvel, é um tipo de cliente, e capte os imóveis que você precisa para atender. Eu, quando estava procurando flat, eu ia numa imobiliária que seja só flats. Eu fui visitar um monte de flats até escolher o que eu queria. Foi muito mais prático, né, do que ficar andando. Não, mas tem esse sobradinho aqui na vila. Eu falo, não, mas eu quero um flat, porque eu não quero lavar roupa, não quero limpar. Tem parceria também, né? Uhum. Tem parceria também. E é preciso olhar o interesse do... Porque o dinheiro que se coloca numa transação imobiliária não é pouco, né? É bastante. Ninguém compra um imóvel por impulso. Você não sabe o que eu fiz? Acabei de comprar um apartamento. Como? Eu estava passando, eu vi um tão lindo, levei. Então, é outro perfil de público interessante. A população está envelhecendo. E aí você tem, por exemplo, a população na melhor idade que precisa de um apartamento com comodidade, segurança, próximo de atividades. Então, assim, escolhe um público, especializa nele que você consegue voltar para um cenário assim, campeão de vendas. Hashtag fica a dica número 1 é essa. Quem já fazia isso, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. E os outros, resolução de 2018 é? Começar a fazer, certo? Começar a fazer para tornar suas vendas mais fáceis. Situação número 2. Digamos que você está lá trabalhando os seus imóveis, quando de repente o seu telefone toca e é um número desconhecido. Você atende o telefone, é um cliente que recebeu indicação de um cliente seu. Ele falando assim, olha, eu tenho um imóvel aqui em Pinheiros e estou querendo vender. E o José te recomendou muito, eu gostaria que você pegasse o imóvel e trabalhasse ele para mim. Aí você pensa assim, poxa, eu não tenho nenhum imóvel em Pinheiros, eu não conheço bem a região. Ai, que excelente oportunidade, eu vou ter o meu primeiro imóvel em Pinheiros para trabalhar. Qual é a expectativa do que vai acontecer? Você já prometeu para o cliente que vai trabalhar o imóvel. Aí você vai olhar lá na tabela de preços, metro quadrado, e fala, pô, Pinheiros é bom, essa venda vai dar uma boa comissão, hein? Gostei, gostei. Aí você vai lá conhecer o imóvel, vai fotografar, olha que maravilha de prédio o apartamento está. Vai ser fácil vender, vai ser lindo de vender. E aí você logo encontra um comprador e efetiva a venda. É assim que acontece quando vocês trabalham em uma região desconhecida? Vou tentar adivinhar o que acontece. Você recebeu a ligação, o imóvel é novo, quando o imóvel você não conhece, a região você não conhece, quando você chegou na região, descobriu isso daqui. Opa, tem um baile funk atrás do imóvel, toda noite. Na zona sul de São Paulo é um problema bastante recorrente, aliás. Não é um baile funk, é um probleminha menor agora nessa época do ano, a rua alaga. Um probleminha secundário, né? Você foi dirigindo, você já foi arrepiando que viu que todos os imóveis têm comporta. Antes de chegar no imóvel, você já foi arrepiando, falar, meu Deus do céu. E tem uma coisa fantástica, olha, você pode comprar esse imóvel, sim, porque você vai ter produtos fresquinhos à sua porta todo sábado de manhã. Literalmente à sua porta. 4 horas da manhã já montam a feira. Você não dorme mais, você não sai com o carro, você não passeia. Aí depois sai, fica aquele cheiro de peixe, né? Até a prefeitura chegar para limpar. Você, puxa vida, eu prometi que ia vender esse imóvel.
Ou então um negócio que eu não entendo, né? Um bairro nobre, uma região super bacana, como Moema, aí você não conhece, você está tentando conversar com o seu cliente, de repente... Você sabe que eu tenho uma história. E vem de imóvel em Moema. E vem de imóvel em Moema. E caro. Independente do avião subir ou descer, os imóveis em Moema continuam vendendo. Continuam. É muito subjetivo. Olha, eu vou falar. É uma coisa muito pessoal. O corretor não vende, é o cliente que compra. Opa, gostei dessa frase. Eu vou usar isso daqui a pouquinho. Muito pessoal. Porque assim, nessa época que eu estava procurando flats, eu queria Moema, porque eu passei um período financeiro muito complicado. Quando a coisa melhorou, eu falei, quer saber, eu vou esbanjar. Eu mereço. Falei, eu vou morar 1 ano num flat em Moema, eu quero só esbanjar durante esse 1 ano. E aí eu fui ver vários flats em Moema. Eu fui ver um especial que fica na... Eu vi vários. Vários. Não foram tantos assim. Eu vi uns 7... E um deles ficava numa Avenida Miruna, em Moema. Eu cheguei lá, parei o carro, aí tinha um senhor que eu não conhecia, que ele olhou para mim e já veio para cumprimentar. Eu cheguei, eu estendi a mão, ele estendeu a mão, quando ele foi falar o nome dele, passou... Aí eu e ele ficamos olhando para cima. Ah, passou. Oi, então, sou a Cássia, você que é o Fernando? É, prazer, né? Apertamos a mão. E aí a gente estava falando, então, o imóvel é nesse prédio aqui, a rua é boa. Falei, olha, vai ser complicado, né? O imóvel tem isolamento acústico nas janelas e tal. Ele deu uma risadinha assim, vamos dar uma olhadinha? Né? Na esperança de que não passasse nenhum avião, talvez. Aí a gente subiu no imóvel, né? Fechamos todas as janelas, todas as portas. Até que aqui não faz tanto... Depois acostuma, né? Sempre pode, sei lá, adquirir... Né? Você pode investir e comprar milhões de reais em janelas e coisas corta-ruído. Aí a gente tentando conversar e não dava, porque a cada 2 minutos... Né? Depois de um tempo morando em Moema, até aprendi pelo barulho se o avião estava decolando ou pousando na minha direção. Né? Porque quando está pousando é barulhento, mas quando está decolando, meu amigo, o negócio é complicado. Aí a coisa complica. Pois bem, quando a gente tentou trocar mais de 10 frases dentro do apartamento, ele percebeu que não ia rolar e falou, bom, pelo menos eu vou te mostrar a última coisa boa desse prédio, a vista. Né? Subimos até a cobertura, e qual era a vista da cobertura? A pista, alinhadinha com o prédio. Falei, alguém que mora aqui sobe para ficar assistindo o prédio, né? Para ficar assistindo as decolagens? Porque no primeiro dia deve ser super legal, no terceiro dia você está tentando tacar pedra no avião para cima, né? Então, assim, ele foi para o imóvel sem saber o que fazer para me vender. Para me vender, não, no caso era aluguel. Ele não tinha argumento, porque chegava a cada 2 minutos o argumento dele caía por terra. Tá? Portanto, se você vai trabalhar um imóvel numa região que você não conhece, recomendo antes fazer uma pesquisa na região, conhecer, ir de manhã, à tarde, à noite, fim de semana, para ver essas coisinhas que a gente só descobre se vai no dia certo, porque aqui eu ainda dei sorte de colocar vocês no dia certo. Agora, digamos que você vai num sábado, vê o prédio lindo, maravilhoso, vai levar o cliente na quarta-feira e é o dia da feira livre, você descobre com o cliente dentro do carro. Não, você tem que trabalhar vários imóveis. Olha, eu não gostei, e aí, você tem outro? Não. Não, pronto, já era. Então, exatamente essa é a proposta. Eu escolho um perfil de cliente que gosta de determinado tipo de imóvel. Eu escolho as regiões que eu vou trabalhar. Visito, conheço, eu tenho que saber a região como a palma da minha mão. Fala assim, então, mas aqui, essa região aqui na Zona Norte não é região de alagamento? Eu falo, olha... Costuma alagar a Avenida X, a Avenida Y, mas quando chove, você pode vir pela Avenida Z, aqui a região não alaga e a Avenida Z fica livre para a passagem. Então, você tem que saber conhecer a região como a palma da mão para argumentar. E aí, ou você tem um cérebro privilegiado, né, igual os taxistas de antigamente, que conheciam todas as ruas de cor para levar os passageiros. Vocês têm que conhecer todas as ruas de cor, sabendo as características delas, o que é mão, o que é contramão, o que tem feira, o que tem baile funk, o que alaga, o que não alaga. Ou você traz foco
para o cliente que você quer captar e aí escolhe somente os imóveis naquela característica, nas regiões que ele costuma procurar. Então, assim, um cliente de classe B, eu não preciso ter imóveis no Jardim Europa para um cliente de classe B. Também não adianta eu ter no Grajaú. Né? Então, eu vou olhar o quê? Tatuapé, Vila Mariana, Santana, os bairros que são típicos desses clientes. Ok? Tranquilo? Quem já faz isso atualmente, levanta a mão. Poucos ainda. E quem não levantou a mão vai fazer o quê? Colocar em prática. Colocar em prática. Só uma pessoa falou, né? Vamos tentar de novo. Quem não está fazendo isso hoje vai começar a fazer o quê? Melhorou. Fico mais aliviada, fico mais tranquila. Divulgação de imóveis, expectativa, né? Você captou um imóvel novo, você vai divulgar, você coloca a placa na frente do imóvel, você coloca o imóvel no seu site, começa a trabalhar, ligando para algumas pessoas interessadas, e algumas horas depois, olha como é que está o teu WhatsApp, né? 39 mensagens novas. E as mensagens estão todas dizendo mais ou menos assim: quero agendar uma visita. Aceita financiamento? Está pronta para morar? Essa é a melhor pergunta, né? Está pronta para morar? Manda mais fotos, estou interessada. Manda mais fotos do imóvel. É isso que acontece? Não. Só os curiosos, né? A pessoa que não está querendo nada com nada. E as perguntas são vagas, né? A pessoa, ao mesmo tempo que pergunta quantas vagas na garagem tem, também pergunta, mas fica perto de parque, assim, solto, né? A pessoa não pega um diálogo, vai soltando perguntas aleatórias. Se não é assim que acontece, como é que costuma acontecer a divulgação do imóvel? Você vai lá, coloca a sua divulgação no imóvel, passa alguns meses, não vende. E aí, quando você vai procurar o imóvel para trabalhar, você descobre que tem N outros corretores trabalhando o mesmo imóvel. Acontece ou não acontece? Muito. Né? E quando eu estava ministrando essa palestra da outra vez, ainda apareceu um problema que eu nem sabia que existia, que às vezes o próprio corretor se esquece do imóvel, e aí ele liga para o cliente para saber se já vendeu o imóvel. Eu falo, não façam isso, pelo amor de todos os deuses. Nunca ligue para o cliente perguntando se ele já vendeu o imóvel. Você tem que saber se o cliente já vendeu o imóvel. Você não está trabalhando o imóvel dele? Né? Pensa do ponto de vista do cliente. Eu sou a cliente. Eu confio o meu imóvel a você, confio o meu imóvel a você. Não vende. 2 meses depois, vocês me ligam. Então, já vendeu o imóvel? Eu falei, eu esperava que você estivesse me ligando para dar uma boa notícia de que tem alguém para fazer uma visita, de que tem alguém interessado. Né? Então, acompanhem de perto, vocês têm que fazer relacionamento com esse cliente. Se você faz um planejamento de quem é teu público, se você escolhe o imóvel de acordo com aquele público, e se você está próximo desse cliente, trabalhando o imóvel dele, que é uma expertise que você tem, você não deixa passar esse tipo de problema. Tá? Mas tem muitos corretores trabalhando, você tem que ficar. Então, você tem que ser o melhor deles. Você tem que... A questão é igual a oficina mecânica, tá? Porque corretagem de imóveis é prestação de serviço, oficina mecânica também. Quando eu levo um carro para uma oficina mecânica, em tese, a única coisa que eu quero é que o carro que entrou com defeito saia sem defeito, certo? Da mesma forma que quando eu coloco um imóvel para vender ou para alugar, em tese, a única coisa que me interessa é o imóvel vendido ou alugado, certo? Só que se fosse só isso mesmo, voltando, por exemplo, da oficina mecânica, eu não ligaria de entrar numa oficina suja, né, mal organizada, em que o atendente é grosseiro. Não faria a menor diferença, porque o que eu quero é o carro arrumado. Não, eu não quero só o carro arrumado. Eu quero ser bem atendida, eu quero ter facilidade, eu quero poder levar meu carro no momento em que é adequado para mim. Então, se eu trabalho de manhã, eu tenho que entrar no serviço às 9, eu quero deixar o carro na oficina às 8. Muitas outras coisas interessam para um cliente de uma oficina mecânica, além do carro consertado. Da mesma forma, para o dono de um imóvel que quer vender ou alugar, existem outras coisas que interessam a ele, como, por exemplo, ele mostrar informações sobre a região,
como está o mercado, pedir para vir fotografar, ligar para o cliente para entender mais o perfil, levar alguns vendedores, mandar um relatório de como está sendo esse processo de vendas, quantos interessados recebeu. Diga. Por exemplo, atrapalha que, por exemplo, a gente vê imóveis, vendas de várias placas de várias imobiliárias, atrapalha a venda ou não? Dá um certo ar de desespero para quem tem um imóvel, né? Fala assim, esse está precisando vender urgentemente, né? Posso jogar o preço lá para baixo que ele aceita. Aí As propostas caem. Outra coisa, você falou de... Funcionando aqui? Às vezes a gente liga para saber se o imóvel ainda está para alugar. Isso aí acontece muito, porque eu tenho uns imóveis e estava na imobiliária, a imobiliária ligava, já vendeu aquele imóvel? Ou já alugou aquele imóvel? Então, ela que tem que ter o controle, igual você está falando aí, né? Uhum. Ela que tem que saber, se verificar o imóvel, o corretor ir lá no imóvel para ver se já vendeu, mas não dessa forma. Eles falam, liga e fala assim, aquele imóvel que estava para alugar ainda está para alugar? Então, quer dizer que a própria imobiliária não tem nem controle. Tem que ligar para o proprietário. Né? Se for um prédio, você liga para a portaria, né? Você tem que se relacionar com ele, né? A mesma coisa que você, por exemplo... Fala, por que o cara que devia estar vendendo meu imóvel está me perguntando se eu já vendi? Você não está vendendo, não? Você não está fazendo nada? Essa é a sensação que fica para o cliente. Porque já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando assim. Né? Vamos pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa, vamos dizer assim? E se toda sexta-feira você mandasse um boletim informativo das atividades que você executou na tentativa da venda do imóvel? Então, assim, essa semana o seu imóvel saiu no anúncio do jornal, clique no link para ver. Essa semana eu entrei em contato com uma companhia aérea que tem uma série de pilotos que querem alugar um imóvel na região. Se você toda semana envia boletins para o seu cliente dizendo como você está trabalhando o imóvel, ele vai responder também, que interessante, isso está dando certo. E aí você não vai ter que sumir e perguntar para ele depois como está o imóvel, porque vocês estão se relacionando, estão conversando. E isso é uma mudança muito importante para fazer, para efetivar melhores relacionamentos com clientes. Eu preciso estar perto. Eu preciso estar próximo, até para aprender mais sobre o imóvel, sobre a história, sobre a região, né? E uma coisa importante, isso daqui é argumento de vendas para vocês. Quando vocês chegam no imóvel para captar, e você já está chegando para captar o imóvel, já tem placa de vende-se, é importante você avisar o cliente de que, eu não sei, você pode até usar, né, o bom humor, falar assim, olha, eu tenho a sensação de que quem vem ver o imóvel joga o preço lá para baixo, acertei? Nossa, como é que você sabe? Porque com tanta placa de venda, isso é desespero, né? As pessoas já vão jogar o preço lá para baixo, porque sabe que qualquer oferta que fizer, você está entregando imóvel. E aí você já orienta o cliente a não fazer isso. E você explica os motivos. Você deixa claro que isso não é bom para ele. E se você começa a trabalhar o imóvel, tá? Toda hora mandando uma comunicação para esse cliente, ele não se sente abandonado, ele não precisa buscar um segundo, terceiro, quarto corretor ou imobiliária. O cliente é carente, o cliente quer atenção, quer carinho, quer satisfação, né? Quer que você dê satisfação para ele. É muito importante fazer isso, porque pensa do ponto de vista do cliente. Entreguei o imóvel, uma semana, nada, 2 semanas, nada, 3 semanas, nada, 4 semanas, nada. Aí eu entrego o imóvel para uma outra imobiliária, um outro corretor, numa semana nada, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Já passou 2 meses, o primeiro corretor não entrou em contato comigo. Sabe o que o cliente pensa, gente? É verdade, o cliente pensa isso. Está fazendo nada. Não está fazendo nada. E depois eu vendo por conta própria e ele ainda vai querer comissão. É isso que o cliente pensa, se você abandona. Já ouviu isso do cliente? Não está fazendo nada. Aí, quando chega aqui com uma oferta, quer jogar o preço para baixo, está querendo se livrar do meu imóvel. Então, a gente tem que passar a melhor das impressões para o nosso cliente. Tá? Então, relacionamento é tudo. Quem aqui já faz relacionamento semanal com o cliente, de mandar informativos e tal? Opa, muito bom, parabéns. Mensal. Tenta trazer para quinzenal, depois para semanal, você vai ver que seu cliente vai ficar muito mais satisfeito, você vai ter muito mais indicações para captar imóvel com facilidade. Tá? E quem não faz, vai fazer o quê?
começar a praticar, né? Mais uma situação que acontece com vocês. Digamos que vocês estão ali querendo trabalhar o imóvel, né? Estão aqui na palestra e o telefone toca. O telefone toca, um cliente querendo visitar um imóvel. Vamos ver se a realidade é essa? O cliente interessado no imóvel telefona quarta-feira às 11 horas da manhã, falando assim, né, eu estou interessado no imóvel da Rua das Flores. Aí vocês, né, ou imobiliária, atendem o telefone e falam assim, eu posso te levar amanhã, às 10 horas da manhã, tudo bem? E a cliente, que é uma pessoa super compreensiva, fala, claro, perfeito, combinado. É assim que acontece o atendimento ao cliente? Jamais. Jamais. Talvez seja uma coisa mais ou menos assim. Domingo, 5 horas da tarde, o cliente interessado te liga. Estou em frente ao imóvel da Rua das Flores. Você pode vir aqui agora? É assim. E eu digo, eu fiz isso muito como cliente. Porque uma das maneiras mais eficientes para você escolher o teu imóvel é você estar na sua região, andar pelas ruas em que você gostaria de morar, procurando placa de vende-se ou aluga. Para que servem essas placas? Justamente para captar clientes que têm esse perfil meu. E muita gente tem esse perfil. Então, passei na frente de um imóvel. Esse imóvel, eu gosto dele, né? Inclusive, até bolei uma técnica para saber se o imóvel era para o meu bolso ou não. Eu comecei a reparar no nome dos condomínios e fiz toda uma classificação, né? Então, assim, se o condomínio tem nome de mulher, Bartira, Ana Paula, né? Condomínio com nome de mulher, normalmente tem apartamentos um pouco menores e bem mais antigos. Por serem antigos, tem uma planta boa. Aquela planta, assim, que o quarto é quarto, cozinha é cozinha, sala é sala, dá para pôr uma mesa na cozinha. Mas são imóveis com 40 anos ou mais. Normalmente não tem área de lazer, não tem piscina, não tem área de cachorródromo, não tem sauna, nem nada disso. O condomínio é barato, mas provavelmente você vai ter que fazer uma revisão na fiação do prédio, certo? Mas esses são mais acessíveis. Então, quem está procurando uma planta boa, né, um lugar fácil de decorar e numa localização mais central, edifício com nome de mulher. Se você encontra um edifício com nome em inglês... Village fora de São Paulo, os Village. Mas aqui até o nome é pequeno, porque o apartamento é minúsculo. Eu, por exemplo, moro num prédio cujo nome é Hub. 43 metros quadrados de pura aventura. Sendo que metade é a sacada, né, a varanda. Então, são prédios novos, com muita área de lazer, apartamentos pequenos, plantas minúsculas, muito bem localizados em áreas, né, desejadas, perto de metrô, de ônibus. O preço lá em cima, mas como a metragem é pequena, você dá conta de pagar. Certo? Mas aí você sobe um pouquinho mais de nível. Você vai para os prédios, os condomínios com nome em italiano. Aí sim, são prédios relativamente novos, 10, 15 anos de construção, né? 3, 4 dormitórios em bairros de classe média, né? Classe B, rodeados de tudo que tem de bom e de melhor, perto do supermercado, escola, tal. Aí já tem cachorródromo, tem piscina, churrasqueira gourmet, quadra de tênis, quadra de futebol e um monte de coisa. É um pouquinho caro, não é para o bolso da maioria, mas ainda não é o topo. Topo mesmo é quem mora em condomínio com nome em francês. Né? Então, eu estava andando na rua, eu via lá Maison, já... não tinha nem condição. Menor com esse, não vou nem entrar. Então, nome em francês são prédios novos,
normalmente 2 por andar no máximo, né? O menorzinho tem 150 metros quadrados, né? Espaço gourmet, sauna, piscina, uma academia montada, né? No meu academia é o quê? Uma esteira, uma bicicleta e uma bola de pilates. Né? Meu pai mora no Maison e eu moro no Hub. Você vê que tem uma diferença de vida. E aí eu ando na rua e eu olhava o nome dos prédios. Ah, é edifício Ana Paula. Esse aqui eu vou perguntar. Tem plaquinha de alugas? Cadê o telefone do corretor? Aí eu ligava. Aí eu olhava o outro, Maison não. Né? Terrazza de Mariana. Não, obrigada, também não vai, não é para o meu poder, não é para o meu bico. E aí eu saía ligando para os corretores. Falei, ó, estou aqui, em frente ao prédio tal. Dá para você vir aqui agora? Eu espero 2 horas, 3 horas, se for o caso do deslocamento. Então, é domingo, Cássia. Desculpa, você é muito boazinha, porque normalmente o cliente que age dessa forma, ele não pergunta o nome do corretor, ele pergunta o nome do proprietário, o telefone. Não, eu normalmente pego o cartão do corretor. Eu pego o cartão do corretor, porque eu sei que o proprietário talvez nem esteja lá ou nem esteja com a chave. Mas fato é, eu fazia isso. Aí eu pergunto, quem está errada na história? Sou eu? Provavelmente. Quem tem o dinheiro na história? Sou eu? Então, eu tenho que ser agradada, certo? Por mais chato que seja, esse desafio do atendimento ao cliente, fala assim, Cássia, eu não acredito que você vai falar isso para mim. Você está falando que eu vou ter que trabalhar sábado e domingo? Sim. Se quiser vender bem. Descansa na segunda e na terça, quando ninguém está comprando imóvel. Porque se você botou tua placa de vende-se, ela vai e funciona. A pessoa pega teu cartão, você não pode desperdiçar essa venda. E aí eu falo assim, o sábado e domingo não é exceção, é a regra. É quando o seu cliente que trabalha de segunda a sexta no escritório, terno e gravata, taierzinho, tem para resolver as coisas da vida, tem para ir ao supermercado, para ver decorador e para olhar apartamento novo. Então, gente, é importante estar disponível para o cliente nessas horas. O cliente vai entender se o apartamento é na Moca e você vai sair da Avenida Paulista para encontrá-lo. Ele vai esperar. O que não vai dar certo é você pegar esse cliente que trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18, e falar para ele, você não pode vir aqui na terça-feira às 11 da manhã? Aí o cliente tem que faltar no trabalho, aí fala, bom, então eu tenho que voltar no trabalho para ver a minha agenda no trabalho, como é que está, se eu tenho reunião, se eu tenho cliente, se eu tenho palestra. E aí, de repente, ele vai e não consegue marcar com você. Viu outro apartamento, comprou. Isso aconteceu comigo. Eu queria, né? Eu estava andando lá em Moema, avião, eu andando e fugindo, olhando a rua, né? Falava, o aeroporto está aqui, eu vou morar mais para cá. E aí eu vi um flat, me entregaram o cartão do corretor, eu liguei. Então, eu estou aqui na região de Moema, estou aqui perto de um dos seus flats, eu queria dar uma olhada. Hoje eu não posso, me dá seu telefone que eu te ligo. Ele me ligou 2 meses depois. No caso, era para alugar, não era para comprar. Também não. Aí, quando ele me ligou, então, Cássia, você está interessado em ver apartamento em Moema? Eu falei, então, eu estava bastante. Estou sentada em um agora, nesse momento você me liga, que eu fiz um aluguel por 1 ano e meio, ok? Né? Por quê? Porque ele não me deu atenção, eu sou carente, vou procurar alguém que me dê atenção. E aí, quem me deu atenção me mostrou um imóvel bom, aluguei. De repente, aquele outro era muito mais legal, muito mais barato, mas eu não tive a oportunidade de saber disso. Quem aqui trabalha no sábado e no domingo para fazer essas vendas? Que beleza! Aí vocês me surpreenderam positivamente, muito bem. De preferência, sábado. Mas, coitado, o Faustão trabalha todo domingo há mais de 30 anos, né? O povo do Fantástico também. Folga na segunda e na terça, você vai poder passear sem muvuca no shopping, sem muvuca no parque, né? O corretor não tem hora. Tem que estar disponível, senão perde a venda. Especialmente porque é na hora livre do seu cliente que a venda sai. Então, esse aqui eu nem preciso perguntar se vocês vão começar a aplicar ou não, porque vocês já aplicam, ganharam uma estrelinha, parabéns. E o próximo desafio? O cliente. Como é o cliente que vocês atendem? Ele é mais ou menos assim? Ele liga para você com este roteiro. Quero um imóvel no bairro da Saúde.
3 dormitórios, 2 vagas na garagem, valor de até R$900 mil. Vou dar de entrada 750 mil e financiar o resto. Já conversei tudo com o banco e tenho crédito imobiliário pré-aprovado para fechar negócio quanto antes. Né? Eu coloquei a legenda cliente decidido e bem informado, mas eu ia colocar na legenda, né, quem disse isso? Ninguém. Existe esse cliente? Eu tenho um imóvel. Você tem o imóvel. Você tem esse imóvel, mas não tem o cliente para comprar esse imóvel. Pois é, gente. O cliente, assim, seria tão lindo, um cliente bem informado, com dinheiro, realista, decidido. Mas talvez o cliente que vocês encontrem na vida real seja uma coisa mais ou menos assim. Quer um imóvel no bairro da Saúde. Fala, bom, alguma coisa ele sabe que ele quer. 2 ou 3 dormitórios. Bom, ele é flexível. 2 vagas na garagem. Ok, estamos indo bem. Valor de até 600 mil. Para tudo, amigo. Vamos conversar? Vamos voltar para a vida real. Né? Vamos voltar para a vida real. Queria eu também comprar um apartamento por esse valor. Não suficiente no preço, ele ainda faz questão que seja perto do metrô, na planta e com lazer completo. Jardins. Eu pus na Saúde, mas podia ser Jardins. E aí, gente, se vocês continuarem conversando com esse cliente, vocês vão descobrir que ele, por exemplo, como assim? Na entrega das chaves eu tenho que pagar tudo de uma vez? Pode parecer estranho para vocês que são corretores e têm experiência nesse mercado. Mas já conheci muita gente adulta e pós-graduada que não sabia como funciona um crédito imobiliário. Que na hora das chaves quase entrou em surto, porque descobriu que ia ter que pagar tudo de uma vez. Eu estava conversando com um amigo e ele preocupado, tenso. Então, meu imóvel vai sair daqui um mês e eu tenho que pagar tudo de uma vez. Eu não sei como eu vou arrumar dinheiro. Eu falei, já ouviu falar em banco? Crédito imobiliário? Né? Que você financiar o imóvel, já ouviu falar nisso? Por quê? Porque as pessoas acham, elas não... Quantas vezes na vida a gente compra imóvel? Mas eu alertei 2 amigos meus para isso. Esse, que eu estava conversando com ele no barzinho, eu falei, gente, mas eu trabalho em banco, tem um negócio chamado crédito imobiliário. E um outro, que isso foi antes do boom imobiliário. Então, eu só falei para ele de crédito imobiliário. E um outro que tinha comprado apartamento depois do boom imobiliário, e ele chegou para mim e falou, Cássia, você acabou de comprar seu apartamento, né? Eu comprei em 2015. Falei, comprei. Quanto você está pagando por mês de financiamento? Falei, então, eu estou pagando R$ 2.100. Ai, tudo isso? Não, ele falou, ok. Aí eu peguei e falei, o imóvel, você está devendo o dobro do que eu no teu imóvel, não é? Ele não, mas tudo bem, eu consigo pagar. Eu tenho como pagar o dobro da parcela que você está pagando. Fala assim, você tem como comprovar a renda para isso? Aí ele, como assim? Então, é que no crédito imobiliário, você tem um limite da sua renda que você pode comprometer. E como eu sei o quanto você ganha, eu vou te dizer que você não vai conseguir pagar uma parcela muito maior do que essa que eu pago, não. Gente, eu tirei o sono do homem. Ele até casou para poder compor renda. Ele estava namorando ali, dando aquela enrolada. Também não precisa... Desculpa, não precisa casar para compor renda para comprar um imóvel. Cada um compra na sua proporção e o banco aceita o financiamento. Sim, o banco faz o financiamento. Desde que o comprometimento da renda na individualidade não vai ultrapassar aquilo que o banco determina, que é 30% da renda dele. Então, cada um pode comprar, não precisa necessariamente ser casado. Mas ele gosta dela. Para fazer um financiamento. Ele gosta dela, tem um filho com ela. São felizes, estão felizes, mas ele não fazia ideia de que um financiamento tinha limite de renda. Ele achava assim, não, aperto o meu cinto, comprometo 40% da minha renda e beleza. Não, amigo, não é assim que banco funciona, não. Banco não acredita nas suas promessas, né? Quem acredita nas suas promessas é o seu endocrinologista, fisioterapeuta, o seu personal trainer da academia. Eles acreditam. O banco, não. Nem eles mais, né?
E assim... Eles estão fazendo o extrato ainda, 3 meses? Hoje não. Não? Não, o extrato ainda funciona. É uma burocracia danada. É uma burocracia. Demora 2 meses para sair a documentação. Doeu. É que eu já sabia, eu já estava prevenida porque eu trabalhei em banco. Mas demora 2 meses para sair a documentação. Eles checam a tua vida inteira 2 vezes. E assim, comprar um imóvel é um negócio difícil, é um negócio técnico, não só pela questão do financiamento bancário, mas porque, às vezes, a gente, cliente, eu estou falando assim de gente letrada, pós-graduada, a gente não tem noção de coisas básicas. Por exemplo, quando eu vou comprar um imóvel e é sol da tarde, a pessoa fala, olha, esse é o melhor imóvel que tem, é sol da tarde. Eu falo, malandrinho, né? Não, eu quero sol da manhã. Eu sou calorenta e eu não posso ter sol batendo no meu quarto à tarde. As pessoas não sabem qual é a vantagem e desvantagem de ter um imóvel no andar alto, de ter um imóvel no andar baixo, o que é sol da manhã, o que é sol da tarde, né? Eu, quando comprei o meu, tomei uns sustos. Quando eu fui imobiliar, eu descobri que não podia ter gás dentro do imóvel. Aí me apresentaram ao fogão de indução. Um fogão normal custa R$400, um de indução, R$1.200. Não foi uma descoberta muito... Ficou lindo, é fofo um apartamento. E aí eu digo, como é uma coisa difícil, o corretor, ele tem o papel de orientar. O corretor tem que perguntar, o corretor tem que entender quem é o cliente para fazer a orientação mais adequada, porque não é de nosso domínio. A gente até, por exemplo, vamos pegar uma área que é muito técnica e a gente acha que domina, medicina. Você está com uma dor, ai, meu joelho está doendo, você procura no Google, dor no joelho. Qual que é a primeira coisa que aparece? Câncer. Você está com uma dor na nádega. Você vai procurar no Google, o que aparece primeiro? Câncer. Você está com uma dor na orelha. Você vai procurar no Google, o que aparece primeiro? Câncer. Você chega no médico, né, desesperado, né? Eu estou com uma dor aqui na pontinha da orelha, eu pesquisei no Google e o Google falou que pode ser câncer. Pode ser câncer mesmo? E aí o médico vai, te acalma, te explica, né? O fato de você olhar no Dr. Google não significa que você sabe o que está fazendo. Aliás, você não sabe o que está fazendo, você está olhando no Dr. Google. Tá? Da mesma forma, o cliente, quando procura um imóvel, ele acha que sabe o que está fazendo, porque ele tem tão pouco conhecimento do mercado que ele nem sabe o que ele deveria saber. Vou tentar explicar isso melhor. Ele deveria saber algumas coisas, e ele sequer tem consciência das coisas que ele deveria saber. É a grande oportunidade do corretor ser o consultor desse cliente, porque se você deixa esse tipo de situação passar batido, ou essa situação ou outras, como, por exemplo, o alagamento, né? O risco grande de distrato. Cássia, mas 90% dos clientes que eu tenho falado nos últimos anos, a gente tem que ter bastante domínio da situação para poder mostrar para ele o que você acabou de falar, mostrar para ele o lado correto, porque ele vem com todas as informações que ele buscou no Google, ele vem com informações que ele vem trazendo de aplicativo, disso e daquilo, de portais por aí, de que eu encontrei um imóvel com isso, com aquilo outro, com todas essas características praticamente que ele tem interesse, porém, ele não comprou. Então, por isso que eu disse, encontrar esse cliente que realmente não conhece nada do que significa financiamento, no que é... Vou te falar, se o cliente não te pergunta sobre financiamento, é porque ele nem sabe que existe. A menos que ele fale, olha, esse imóvel de R$2 milhões, eu gostei, mas eu gostaria de pagar R$1.900.000 à vista. Que é outro cliente que também é muito difícil de encontrar. Mas se o cliente está comprando um imóvel e nem mencionou o assunto financiamento, pode apostar, ele nem faz ideia de que isso existe. Ele vê lá aquelas parcelinhas bonitinhas, especialmente quando o imóvel é novo, né? Que a construtora faz, e ele acha que vai ser assim para o resto da vida. Mas, pelo correto, hoje é o seguinte, a gente, eu, pelo menos, procuro fazer dessa forma. Quando vou tratar um assunto com o cliente sobre um imóvel que ele precisa, eu procuro fazer exatamente aquilo que você falou ali. Eu vejo com ele se ele está preparado para comprar no momento, se ele está apenas começando uma pesquisa. Se ele estiver começando uma pesquisa, eu já cansei de falar com muitos. Eu sugiro que nem comece. Por quê? Você começar uma pesquisa agora para um imóvel, se você vai se preparar daqui a 2 anos, você está perdendo tempo.
seu e da própria pessoa que você vai levar. Até porque você encontra agora um imóvel, dentro da sua pesquisa, você encontra agora um imóvel que está dentro da perspectiva que você tem interesse. Por outro lado, você tem que esperar 1 ano, 2 para comprar, para se preparar para comprar. Então, mas a gente pode se recusar a atender um cliente? Não recusar. Não Mesmo é recusar. que ele não esteja mas, comprando assim, agora. eu falo assim, orientar. Então, quando isso acontece comigo, eu falo para ele, vamos fazer o seguinte, você pretende morar em tal região, em qual região que você pretende morar? Você gostaria de morar? Quantos dormitórios você gostaria de ter? Quantas vagas de garagem? Enfim, tudo que ele precisa. E aí, eu preciso saber qual a sua renda bruta hoje, para mim ter noção do imóvel que eu também encaixo na sua renda. Então, E aí eu vou começar a mandar para você, de tempo em tempo, um imóvel dentro dessas características. Para você ir vendo. Não é melhor do que você sair procurando? Essa é a alternativa que eu ofereço. Uma vez que você selecionou um público-alvo adequado, que você conhece o perfil, que você tem os imóveis naquele perfil, você não pode se recusar a atender um cliente porque percebeu que ele não vai comprar. No varejo, a gente tem N histórias que, se vocês já não viveram, conhece alguém que viveram. Histórias do tipo, estava em casa fazendo uma faxina, quando, de repente, chega o meu pai falando alguma coisa sobre o carro estar com defeito, e aí eu sou uma pessoa muito rica, né? Eu moro no hub, mas eu sou rica. E aí eu saio do jeito que eu estava fazendo faxina, entro numa concessionária para ver um carro. Como eu estava de legging e chinelo de dedo, ninguém me atende, e eu tinha 90 mil reais para comprar o carro à vista. Então, eles não vão olhar para mim, não vão me atender. Aí eu paro assim, você não vai me atender? Não tem problema, ela me atende. Eu quero comprar esse carro, eu quero à vista, eu quero ele cinza. Para dar uma lição de moral na pessoa que não atendeu, que julgou pela aparência. Quem aqui já viveu uma história assim pessoalmente? Eu não vivi, mas já ouvi. Quem aqui conhece alguém que já viveu uma história dessa? Eu vou falar uma coisa, o imóvel que meus pais compraram lá no Maison, a primeira vez que a gente foi olhar o imóvel, a gente tinha andado muito no bairro a pé. Andamos 5 quilômetros no bairro. A gente estava como? Suado. Quando a gente entrou para pegar o prospecto, o corretor de plantão não queria atender. Então, até que o prospecto pode ir lendo, vai indo. E até onde eu soube, somente 2 famílias compraram um apartamento à vista. A outra é um vizinho do 4º andar. O problema é que, quando a gente fala na venda em si, se você não conseguir captar o tipo de cliente, se é um cliente para médio prazo, se é um cliente a longo prazo, se é um cliente para comprar hoje, ou mesmo se é um cliente para comprar ontem, entende? Isso é que vai determinar como é que você vai trabalhar ele. Mas você tem que conhecer, não por telefone, porque é muito comum o cliente, ele te fica fazendo um monte de perguntas no telefone, e à medida que você vai dando informação para ele, o nível de interesse dele vai caindo. E se o nível de interesse dele cair, você não consegue falar com ele pessoalmente, você não consegue absorver o que ele procura, porque uma pessoa, quando você fala com o cliente, você fala no tete-a-tete, a mentira, ela é muito mais difícil de ocorrer. Você está com a pessoa ali, então é comum você pegar um cliente, é muito comum, eu estou no mercado há muito tempo, a mulher fala assim, fiquei grávida, eles moram num apartamento de 2 dormitórios, o marido fala, vamos precisar de um de 3, no outro dia ela liga para a imobiliária, quero um apartamento, ela não sabe quanto que o marido tem, de que forma vai pagar, não sabe se vai ter que vender o apartamento deles. Então, no fundo, também é um cliente, só que não é um cliente para agora. Então, se o corretor ele não consegue pegar o cliente, sair com ele pelo menos uma vez e ter um contato pessoal, fica difícil dele trabalhar. Mas é exatamente então, uma coisa, isso. Sabe, tem que atender. É pessoal. Tem que atender, tem que fazer o tete-a-tete. Todo mundo. Então, você pode depois pegar aquele cliente e fazer um follow-up. Você vai seguindo ele, da mesma forma como você falou de seguir o cliente que fornece a matéria-prima, que é o imóvel, né? Que são 2 coisas distintas, você vai fazer a mesma coisa com o cliente que está à procura do imóvel. Então, é um relacionamento de 2 pontas. Entendeu? E aí você falou uma coisa muito importante, porque assim, tem que ter o tete-a-tete.
Até uma questão do próprio perfil do cliente. Você sabe se o cliente está te levando a sério, é porque ele quer marcar uma reunião com você. Se nem a reunião ele quer marcar, então ele está só realmente pesquisando. Toda a compra passa por diferentes estágios de decisão. De você comprar um sapato novo, você comprar um apartamento, você primeiro tem a ideia, depois você amadurece a ideia, depois você pesquisa alternativas, depois você começa a selecionar as melhores alternativas, vai conhecer mais a fundo e compra. Às vezes, esse processo todo ocorre em questão de uma semana, às vezes demora anos. Todos os produtos passam por esse estágio, todos os serviços passam por esse estágio de decisão de compra. E aí, quando um cliente chega ainda meio indeciso, pensando em comprar, eu posso me recusar a visitar esse cliente? Não. Eu tenho que atender, que visitar, porque se hoje ele não vai comprar, mas eu prestei um excelente atendimento, ou ele vai comprar daqui 3 anos, não sei se ele vai comprar daqui 3 anos, mas uma coisa eu garanto. Ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você e vai indicar você para os amigos dele. Eu estou querendo comprar um imóvel, vou te passar o telefone do corretor que me atendeu aqui, me atendeu super bem, super atencioso, me levou para um monte de lugar legal, o problema é que eu não tinha dinheiro agora. Mas se você está querendo comprar mesmo, ele vai te ajudar. E outra coisa, quando você acontece isso, também tem aquela que você pega o cliente com o dinheiro para comprar. Uhum. Porque todo mundo que compra imóvel é uma coisa interessante. Não sei se acontece com vocês, mas é assim. Eu compro imóvel de 1 milhão, eu só gosto do que custa 1,5 milhão. Mas todo mundo, né? Eu sempre digo para as pessoas... Eu compro de 500, eu só gosto do que custa 700. Então, se você não tem esse contato, você nunca vai saber. Então, eu costumo dizer para as pessoas que o meu padrão de vida é extremamente elevado. O problema é que a minha renda não permite esse padrão. A gente sempre gosta do que é mais caro, mas depois volta para a realidade. Então, o que acontece é o seguinte, então, se eu estou procurando um imóvel de 500 mil e gosto de que custa 700, mas eu não tenho cacife para comprar o de 700, eu vou procurar o melhor que tem de 500 mil. Então, o corretor tem que saber disso. Ele é um consultor de negócios. Se ele não souber, ele vai perder a venda para outra pessoa. Então, ele é um consultor de negócios. Porque você não pode dormir pensando que uma coisa é difícil, porque você pode acordar com o barulho de alguém executando. Boa, gostei dessa frase também. E a gente já vai falar sobre isso nos próximos slides, porque é assim mesmo, né? Os 4 maiores desafios são esses. Tem muitos outros, mas eu quis pegar esses 4 para a gente conversar. Porque o último que eu coloquei como desafio, que é o planejamento, não é desafio, é a solução para esses problemas todos. A solução. Então, em vez de eu sair captando imóvel por aí à torta e à direita, eu vou selecionar um segmento de mercado, ou seja, uma parcela, um pedacinho do mercado que eu sei que tem boa demanda. Poxa, está tendo muita demanda de imóvel para idosos morarem sozinhos. Poxa, está tendo muita demanda de gente que quer um imóvel pet-friendly, para ser chique, um imóvel para o cachorro. Está tendo muita demanda de gente querendo morar em imóvel pequeno por temporada, então os pilotos, os estudantes. Eu vou selecionar um desses segmentos, vou aprender tudo sobre ele, tudo. Eu vou saber o que respira esse cliente, que cursos que eles mais fazem, porque aí eu consigo fazer o que o Menezes estava falando. Porque se eu sei quais são os desejos, quais são os sonhos das pessoas, eu consigo fazer ele ter o melhor benefício de um apartamento de 500 mil mais próximo de 700. Porque eu vou pegar eu como exemplo. Eu gosto de praticar esporte ao ar livre. Aí, óbvio que quando eu fui comprar o meu apartamentinho, eu me encantei com os de 800 mil, 900 mil, 1 milhão, né? Mas eu não tinha esse capital para investir. Na verdade, eu estou financiando, né? Vou ainda pagar mais uns 25 anos. E aí, quando eu tive que baixar a minha expectativa para fazer o meu padrão caber na minha renda, eu abri mão de várias coisas, exceto uma: parque. Eu preciso de um parque perto do meu apartamento. Eu preciso de metrô perto do meu apartamento. Eu preciso de ônibus perto do meu apartamento. Como ele é pequenininho, eu até brinco. Eu não comprei um apartamento, eu comprei uma localização. Eu abri mão de vaga boa na garagem. A vaga da garagem do meu prédio é daquela que todas as vagas são presas. Eu falei, mas tudo bem, eu estou morando perto do metrô. Eu não quero ter carro. E aí eu comecei a olhar apartamento, aí eu olhei um apartamento antigo de planta grande, eu olhei um apartamento num bairro bem nobre, eu olhei um apartamento num lugar que era meio perigoso, mas estava barato. Eu olhei um monte de coisa assim, bem diferente, que é para ver o que eu achava prioridade. Aí eu falei, quer saber, se é para eu morar, eu não planta grande, eu não preciso de planta grande, afinal eu mesma vou fazer a faxina no meu apartamento.
eu não preciso de vaga boa na garagem, eu não quero ter carro mais. E aí eu mesma fui eliminando até chegar no ponto em que eu consegui escolher o benefício. Agora, isso fui eu, porque eu não procurei um corretor que me levou a esses todos. Cada um tinha seu próprio corretor, né? Então, assim, eu me interessava por um imóvel, o corretor diferente do outro. Eu comprei o apartamento, né? Cliente compra. Agora, se você consegue ter um pool, né? Porque cada corretor me mostrou um, ele não tinha um segundo para me mostrar. Mas você tem que ter um conhecimento especializado. Então, você fala, eu vou focar na região de Moema, ou vou dos Jardins. Então, nesse quadrilátero aqui, eu vou conhecer tudo que tem nesse quadrilátero. Eu vou conhecer tudo. Vou saber se tem de 2, de 3. Eu vou conhecer o local, vou saber as ruas, como você está dizendo, entendeu? Porque quando o cliente perguntar para você, que o cliente hoje, ele é muito esperto. Quando ele liga para uma imobiliária, ele já viu 50 no WhatsApp lá, no Zap da vida. Opa, ele conhece mais do que você. Ele conhece muito mais do que você. Se você tem um conhecimento especializado e você está focado numa determinada área e conhece tudo aquilo lá, aí você fala, eu tenho esse apartamento assim, assim, assim. Aí ele fala, não, isso eu não quero. Mas você tem 3, 4, 5 opções, você não dá tempo de ele desistir de falar não para você. Pô, você falou 1, você falou 2, ele fala, opa, se o cliente é comprador, porque é isso que vai determinar o perfil dele. Se ele é comprador, ele vai querer ver com você. Sim. Porque você deu chance para ele, você não baqueou no primeiro não que ele te falou. Você falou, eu tenho esse? Não, esse não. Ah, não, eu tenho esse aqui. E você vai de encontro com o que ele está procurando. Se ele é comprador, você vai mostrar e a sua chance de vender vai ser muito grande. Isso, porque aí a ideia é diferente, não é você pensar no perfil de imóvel e região, é que está embutido no que você falou, é você pensar perfil do cliente, porque assim, você bate o olho na pessoa, o jeito que ela está vestida, o jeito que tem o cabelo, você já começa a tentar adivinhar algumas coisas sobre as pessoas quando a gente vê. Aí você olha pelo estilo de vida, você começa a perguntar o que você gosta de fazer nas horas livres. Ah, eu gosto de tomar muita cerveja, comer comida de boteco, nananã. Você sempre faz isso? Faça há muitos anos, tal. Que regiões você gosta de sair para beber? Ah, eu gosto da região. Aí ele vai vender um apartamento na Joaquim Távora, na Vila Madalena, certo? A pessoa pratica esporte, ela é toda fitness, né? Gosta de caminhar, de correr, está sempre ao ar livre. Então, todo o imóvel que você for mostrar para essa pessoa, você vai enfatizar a proximidade com o parque, a proximidade com boas academias. Só que é impossível você fazer isso para a população de São Paulo. Agora, se você conhece um perfil, que é o que eu falei, defina bem o perfil do cliente. Jovens que moram sozinhos, né? Eu dei 2 exemplos opostos, mas os 2 acontecem na população. Pessoas jovens abaixo dos 30 anos, querem curtir a vida, sair, beber, viajar. Então, ele vai privilegiar o quê? Um apartamento localizado perto de bares, de restaurantes ou da empresa onde eles trabalham. E aí você sabe como é que pensa esse jovem, você pega o imóvel tudo no gosto desse jovem e na hora de vender, que estiver meio na dúvida, fala, se você que curte tomar uma boa cerveja, tem um bar aqui que está aqui há 30 anos, é o shopping mais tradicional da região e você vai poder beber à vontade, nem precisa dirigir, nem pegar Uber, porque é pertinho do seu apartamento. Aí você fecha a venda. Aí você pega uma pessoa... O problema é quando você não sabe disso, e aí você vira para mim, por exemplo, e fala, Cássia, a gente tem aqui um apartamento ótimo para você, perto do barzinho, o melhor shopping da cidade, para você tomar uísque à vontade. Eu falo, é que eu não bebo, eu queria alguma coisa perto de um parque para eu poder caminhar, correr e me exercitar, né? Então, se você definir bem o perfil do cliente, você vê que as pessoas elas não são nada criativas em termos de perfil. Quando você pega um perfil, você começa a encontrar centenas de pessoas, milhares de pessoas com o mesmo perfil. Quando você começa a pensar assim, casais que não têm filhos, mas têm cachorro, você vai ver os hábitos de vida, as pessoas fazem as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, compram do mesmo jeito, da mesma maneira. Isso é perfil. Então, quando você conhece você conhece 1000. Se você definir um perfil, você conhece 1000 potenciais clientes. E só de bater o olho na rua, você já sabe se é ou não é o perfil que você precisa. E aí você vai captar os imóveis que correspondam aos desejos e necessidades desse perfil de cliente e você sabe também onde ele busca informação. Porque tem cliente, perfil de cliente, que vai usar o Zap.
Tem perfil de cliente que vai bater perna na rua. Tem perfil de cliente que vai pedir indicação. Tem perfil de cliente que vai direto numa imobiliária. Cada perfil, tem perfil de cliente que vai olhar no Face. Tem perfil de cliente que vai querer LinkedIn. Se você escolher o teu perfil e aprender onde ele busca informação, você até sabe como trabalhar o imóvel mais fácil. Você não precisa investir em vários meios aleatórios. Você vai investir no meio certo para a divulgação. Você tem que saber negociar bem em ambas as pontas. O corretor não pode tomar as dores de um lado só. A sensação para nós clientes é que ele sempre toma o lado do comprador, né? E a sensação do comprador é que ele sempre toma o lado do dono, do proprietário. E, na verdade, o bom corretor, ele sabe fazer uma negociação para o negócio sair e todo mundo ficar feliz, né? É porque quem compra acha que paga caro e quem vende acha que paga barato. Acha que vende barato. Acho que vende barato. Então, todo imóvel ele tem 3 preços. Ele tem o da pedido, o da oferta e o do negócio. Isso. Então, é você que tem que saber qual é o momento exato para você chegar no negócio. Aí é que você vai fazer. Isso, saber negociar é fundamental. Até porque tem aquela coisa, né? Você sempre arredonda, você usa a regra de arredondamento em preço de imóvel. Eu quero vender por 500 mil, então pede 508, aí arredonda para 500 e dá tudo certo. Mas você, na hora de trabalhar as duas pontas, você tem que negociar e agregar valor para duas pontas, né? O Menezes falou do relacionamento em duas pontas, isso é verdade. Da mesma forma que eu tenho que manter contato próximo, semanal, com o proprietário que está querendo vender e alugar, eu tenho também que manter um contato próximo, semanal, com o cliente que está querendo comprar o imóvel ou alugar para ele morar. E aí, se eu mando relatórios, reportes, matérias, dicas, eu agrego valor para os dois. Então, os dois confiam em mim, eles não vão pensar que eu estou tomando o lado de algum deles. É a forma de se mostrar, né? De se mostrar preocupado e antenado com as necessidades das duas pontas, tá? Seja um consultor de negócio e saiba orientar também sobre documentação. Esse é o outro ponto que mata a gente de susto, né? Comprei meu imóvel, raspei todas as economias para dar a maior entrada possível, financiar o mínimo possível, de repente chega um boletim de 12 mil reais na minha casa. Documentação, né? Eu não sabia disso, eu sabia que, né, era caro, mas eu não sabia que o poder público não parcelava. Sabe que documentação é a parte mais importante do mercado imobiliário. Sem documento, não tem dinheiro. A documentação, se você for principalmente, ela está vinculada a agente financeiro, os documentos, tanto pessoais como do próprio imóvel, ele tem que ser 100%. Porque se for 99,9%, o financiamento não sai. Não sai. Entendeu? Então, a documentação, as pessoas elas só descobrem que elas tinham que praticar determinados atos em relação à propriedade quando vão vender. E quando eles vão vender e precisava de determinados documentos, não vai depender deles, ele vai depender de um cartório, ele vai depender de uma prefeitura, de uma Receita Federal. Então, tem uma série de fatores que vai determinar a concretização efetiva do negócio. Então, documento, quando a gente fala que o corretor ele tem que saber orientar, ele tem que saber muito bem em relação à documentação de quem vende e do próprio imóvel antes de sentar na mesa para negociar, porque ele pode correr o risco de sentar na mesa para negociar e na hora o comprador vai falar, você tem isso aqui para... não tem. Mas o senhor era casado e descasou e o senhor não averbou no registro? Então, são coisas que, a princípio, o corretor fala, não, isso faz da noite para o dia. Não faz da noite para o dia, você vai depender de outros órgãos para que isso seja efetivado. Exatamente, o papel de vocês nisso é orientar, porque o coitado que está vendendo, alugando, sabe disso? Não faz ideia. Mas hoje dá para fazer uma prévia. Então, você já pode justamente fazer uma orientação. Você pode, inclusive, em vez de orientar, pegar essa prestação de serviço para si. Tem toda uma documentação que tem que levantar, que tem que ver. Eu cobro X e faço isso para você. Se quiser fazer, eu tenho uma lista dos documentos que você precisa pegar. Pode fazer comigo, tá? Olha lá. Já é uma oferta de prestação de serviço. Então, você é um consultor de negócios...
Então, mas assim, preste o serviço, esteja próximo do cliente, orienta o olho no olho, mostra que você entende do negócio, mostra que você está preocupado, isso agrega valor à sua prestação de serviço. Né? Não espere o cliente super bem informado, que vai fazer a coisa certa, que vai procurar na internet. Seja você a fonte de informação valiosa para o seu cliente. Porque isso faz com que ele se fidelize a você. Isso faz com que ele indique você para futuros clientes. Né? Ele procurar pela internet, ele pode fazer sozinho, não vai indicar você para isso. Outra coisa, saiba se diferenciar e não seja mais um corretor. Porque eu tenho certeza que no íntimo de cada um de vocês, vocês sabem em que são melhores e naquilo que são especiais. Mas por uma razão de modéstia, eu imagino, isso não é divulgado para o mercado. Então, você é especialista em imóveis comerciais, mas eu não vou falar, me gabar assim para o mercado, né? Imagina que o mercado vai contar que eu sou um especialista, ou que eu tenho um atendimento rápido, ou que eu consigo vender imóveis difíceis, ou que eu sou especialista em captar em leilão, ou que eu entendo muito de investimento imobiliário para quem é investidor. Eu não vou contar, eu vou deixar eles pensarem que eu sou só mais um. Né? Não, é o contrário. Você tem que mostrar porque é diferente, porque você é melhor. Porque aqui eu tenho excelentes corretores aqui na minha frente. Qual que eu contrataria se eu estivesse querendo alugar um imóvel meu? Lógico, Souza, e faz a documentação com ele. Agora, se cada um aqui tiver uma... Mas ele foi rápido. Você vê que a agilidade é com ele. Ele já tem um diferencial que é a agilidade, a assertividade e a objetividade. Se cada grupo de corretores aqui tivesse uma especialidade ou um diferencial, dependendo da minha situação, eu iria escolher um. Né? E só que quando está todo mundo igual, eu fico na dúvida. Ai, meu Deus, não quero magoar ninguém. E aí eu vou escolher quem? Um que está fora da sala. Não, brincadeira. Mas eu não sei, eu não tenho critério para escolher. Então, vocês têm que escolher um diferencial e divulgar, por meio também de uma boa rede de contatos. Afinal, para captar imóvel bom e encontrar mais clientes, você consegue tendo bom relacionamento de mercado. Certo? Invista em inovação e planejamento. Às vezes, a gente pensa que inovação tem que ser cara, difícil, né? E aí eu falo que uma inovação é você mandar um boletim semanal para o seu cliente, o dono, o proprietário do imóvel, por WhatsApp. Isso é uma inovação. Quer dizer, não tão inovadora já nesse momento, mas há 3 anos era. Né? Faz de graça lá. Então, assim, inovar não é caro. Inovar não é difícil. A gente tem que tentar pensar com cabeça de cliente. Se eu fosse um cliente, o que eu gostaria que fizessem por mim? E aí você vai viabilizar isso daí. Pode ser uma mensagem, pode ser foto do imóvel, né? As construtoras se ligaram de que as pessoas viam um prédio em construção enquanto ele está na base, você não enxerga nada, né? Aí você comprou o imóvel na planta, você passa na frente, ai, meu Deus, não tem nada. 1 mês depois você passa, ai, meu Deus, não tem nada. 2 meses depois você passa, ai, meu Deus, não tem nada. De repente, nossa, está quase pronto. E aí as construtoras perceberam isso e começaram a divulgar gráficos de como estava o andamento da obra. Porque quando está na fundação, você não vendo, você passa e fala, gente, mas vai sair mesmo esse prédio? Dá medinho. E aí eles inventaram essas inovações para tangibilizar, para tornar o serviço palpável, a qualidade palpável, e as pessoas sentirem que realmente aquela obra vai sair no tempo previsto. Tá? Então, invista em inovação e planejamento. Faça controle do caixa. Eu desejo a vocês, em 2008, de coração, que todo mês vocês vendam um imóvel para ter comissão mensal. Mas, como o mercado a gente sabe que não é assim, você tem que fazer um fluxo de caixa projetado para conseguir saber, inclusive, meta de quantos imóveis você tem que vender para manter teu padrão de vida. Tudo isso que eu estou falando, gente, metas, né? São estratégias de gestão de negócios. Porque os corretores, normalmente, vocês se veem como autônomos, né? Só que o autônomo, ele tem mais cara de empresário do que cara de funcionário. Sabe por quê? Porque a funcionária que tem crachá, eu trabalho numa empresa que traz os clientes para mim. Alguém está fazendo as finanças, alguém está pagando o meu salário, certo? Está tudo feito, eu só tenho que me dedicar à minha atividade.
Agora, quando a gente trabalha por conta própria, mesmo que não tenha um CNPJ, o comportamento que tem que ter é um comportamento de dono de empresa, dono de negócio. Você tem que fazer o planejamento, é você que tem que controlar as finanças, é você que tem que captar clientes, é você que tem que ajustar recursos, é você que tem que falar com o fornecedor, que, na verdade, são a captação de imóveis, é tudo você que tem que fazer. Então, eu sou uma equipe muito engajada, certo? Uma equipe muito engajada, que precisa pensar como empresário. E tudo que o Sebrae tem de experiência para ofertar para vocês é justamente esse pensamento de dono de empresa. Se eu dei alguns exemplos assim, se eu planejar, se eu escolher um segmento de mercado, se eu fizer um fluxo de caixa projetado, eu vou conseguir ter uma vida melhor como corretora. Eu vou conseguir ter uma previsão, uma vida mais sem tanta adrenalina, sem tanta emoção, certo? Quem aqui gosta da adrenalina de não saber se vai ter dinheiro para pagar as contas? Ninguém, né? Então, a gente pode se livrar dessa adrenalina fazendo planejamento. E é isso que a gente tem de melhor para ensinar para vocês, tá?